Olá, eu sou Ana Paula, sou licenciada em História pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e atualmente sou mestranda pela Universidade de Brasília, a UNB. A conversa que eu trago aqui para vocês hoje, né, para a gente bater um papo, é sobre o abolicionista José do Patrocínio Marques Tocantins. O meu texto, né, fala sobre ele e se intitula José do Patrocínio Marques Tocantins e a abolição em Goiás, né, porque ele é abolicionista, foi um abolicionista. Essa é uma parceria da Rede de Historiadores Negros e Historiadoras Negras, Portal Gueledés e Cultne. Pensar o século XIX, né, trazer o século XIX para a luz aqui do nosso presente, nosso tempo presente, é se deparar com trajetórias, com histórias, ideias, temas, né, dos sujeitos que fazem a história. O José do Patrocínio Marques Tocantins foi um abolicionista, dentre alguns outros espaços em que ele esteve, né, porque quando a gente olha para o século XIX, é quase uma infinidade de espaços, né, se a gente pensa na atuação negra, né, é quase uma infinidade de espaços, e reconhecer esses espaços, né, demanda bastante cuidado, né, porque um processo extremamente violento que ocorreu também foi da invisibilização, né, de sujeitos negros nesses espaços de atuação, pensando a sociedade em que as pessoas estão inseridas e processos, né, de transformação dela também. E, nesse caso, o José do Patrocínio é uma figura que remete a vários espaços e tantas outras figuras, né? É interessante pensar que essa atuação ela vai se dar principalmente na imprensa, né, em que ele funda o jornal O Publicador Goiano, em 1885, e antes trabalhava na Tribuna Livre, né, como redator, como editor, como também no Goiás. Ele atuou também em um órgão oficial, que foi o Correio Oficial de Goiás, né, era o jornal do governo oficial, e aí que ditava os atos, enfim, né, de governança da própria vida política e vida social. Essa é uma trajetória que vai remeter a algumas províncias, né, que é como eram chamados os estados naquela época. Tem a província de Goiás, que é onde ele nasce, né, efetivamente ele nasce em Goiás. Tem uma infância, né, em que ele precisou trabalhar, e aí muito cedo, aos 9 anos, ele vai conhecer a tipografia. E aí é onde se inicia as relações dele com a família Bulhões, que era uma oligarquia, né, quer dizer, proprietária, enfim, da própria questão da agropecuária, enfim, né, proprietária nesse espaço, e também detinha aí vários empreendimentos, vários jornais na imprensa. E é bastante curioso, né, perceber, por exemplo, que essa relação ela se dá na infância, né, dele com essa oligarquia, né, com os Bulhões Jardim, e um desenvolvimento, né, no desenrolar dessa história que culmina com o casamento dele com a Ana Xavier, né, Ana Xavier Jardim, que foi, enfim, professora, enfim, aluna dele, inclusive. Dentro dessa história, a gente tem aí a mãe dele, a Ana Marques, e o pai, Francisco Marques, né? A mãe, fundamentalmente, tentando fazer com que o filho estudasse, enfim, fosse para o Rio de Janeiro, ela vendia quitandas, né? O próprio empadão goiano, iguaria, né? Que vocês podem pesquisar depois, enfim, fazer. E o pai que vai falecer pouco depois de receber a alforria. A trajetória do José do Patrocínio, Marques Tocantins, né, que José do Patrocínio também, temos aí o Carioca também, ela traz luz sobre várias questões que são colocadas naquele período e que, por vezes, elas não vão se diferenciar muito do que hoje a gente reivindica, né? Por exemplo, a questão da igualdade.
essa é uma temática, um debate que vai ser feito desde o primeiro número do jornal, né? O José do Patrocínio ele vai dizer, olha, a igualdade é para todo mundo, a Constituição está dizendo isso. Mas o que a gente vê é que, efetivamente, para ser igual na sociedade, para usufruir, né, para se utilizar desse... E aí quase quase não, na verdade, um privilégio mesmo, né? Para se utilizar, você precisa ser de uma classe específica e você precisa ser de uma raça específica, né? E aí, apontando justamente essa própria... apontando justamente para a ampliação desse lugar que as pessoas negras estavam colocadas e que precisavam aí, né, pensando sempre essa fronteira da cidadania. Quando ele vai estudar, e aos 20 e poucos anos, né, a gente não tem uma datação precisa, ele vai para o Rio de Janeiro, ele se dirige para a corte estudar. No Rio de Janeiro, ele conhece, aí, continuando trabalhando como tipógrafo, enfim, ele conhece toma contato com essas ideias, né, conhece mais ou menos como é que vai funcionar a imprensa, né, as próprias relações que precisava se desenvolver, as redes, as teias, né, sociabilidades, para sobreviver nesse espaço, e volta desenvolvendo essas ideias abolicionistas para Goiás, né. São ideias que possivelmente, né, o que as fontes vão dizer é que ele vai amadurecendo ao longo dos anos e que no final da década de 1870 para a década de 1880 ele efetivamente vem colocando. Antes de fundar o jornal, ele tem uma atuação enquanto professor, né, ele vai ministrar aulas, né, no Liceu de Goiás, inclusive para uma turma de mulheres. E aqui cabe uma observação muito interessante, porque quando a gente olha, né, para a bibliografia, para os estudos que falam sobre a educação de mulheres em Goiás, a gente nota que o que se dá a entender, até pela própria privação de direitos, né, em que as mulheres viviam, parece não haver, né, e se a gente não toma contato com essa documentação, enfim, é o que se já tem colocado, que as mulheres não tinham, enfim, as turmas femininas não existiam, que nós temos uma outra personagem, sendo que um retorno nessas fontes, e agora trabalhos que se dedicam justamente a pensar a questão da música, da escolarização feminina em Goiás, a gente vê, por exemplo, um homem negro, né, no caso de José do Patrocínio Marques Tocantins, ensinando essas mulheres e ganhando, inclusive, elogios aí, né, de diversas partes da província, para dizer que elas têm, que as mulheres são talentosas, que as mulheres têm o dom para a música, né, essa ideia do dom, e que são hábeis naquilo que elas se prestam a fazer. Então, iluminando, né, esses recantos dessas ideias, né, dos sujeitos que a gente pensa aqui em trazer. E aí, a gente tem, por exemplo, uma atuação dele também constituindo bandas de música, né, no estado de Goiás, que é uma própria deficiência que era apontada, né, até deficiência, entre aspas, né, apontada aqui uma falta, vamos dizer assim, apontada para essa região do Brasil, né, para dizer que, olha, as pessoas elas não sabem, e aí daí a importância de um mestre habilidoso, né, o caso dele. Ele dominava cerca de 6 instrumentos, e aí é bastante interessante, porque sobre a escolarização dele a gente não tem muitas notícias, e aí é o que me leva a pensar num autodidatismo, né, porque o jornal, principalmente o Publicador Goiano, que é o que ele funda, vem com diversos artigos traduzidos, né, de vários idiomas, italiano, francês, inglês, né, até para pensar os próprios melhoramentos materiais da província, o desenvolvimento, né, os rios, enfim. E aí, pela bibliografia, eu chego também a essa ideia de que ele dominava, né, ele tinha uma facilidade com idiomas. E aí é bem interessante rastrear, né, essa presença, porque aí você vai se deparar com mulheres aprendendo instrumentos, o canto, enfim, mas também a gente se depara com mulheres atuando na imprensa. E aí é bem interessante que
há justamente o registro, né, de sobrinhas, primas do José do Patrocínio nesse espaço, e elas estão executando trabalho intelectual. Isso é bem interessante, né, que a fonte vai mostrar que elas não estavam ali para consertar uma máquina, elas não estavam ali para limpar um chão, elas estavam executando trabalho intelectual. Provavelmente um trabalho de tradução, um trabalho de escrita, enfim, né, na montagem de todo esse empreendimento, né, constituindo a própria argumentação da imprensa, né, na defesa da liberdade. Essa defesa é uma defesa que no jornal ela vai aparecer aliada à questão de que era preciso libertar o Brasil, né, do braço escravizado, para que o Brasil pudesse se desenvolver, aí o Império, né, do Brasil pudesse se desenvolver mais com o trabalho livre. E aí são apontadas diversas vantagens. É bastante interessante perceber o diálogo da província de Goiás com outras províncias e com as ideias que estavam no parlamento, com as ideias que estavam circulando em outras linhas, né, pensando essa ideia de abolicionismos, né, pensando que haviam frentes, né, e que todas elas vão culminar, né, nessa libertação, ainda que não da forma como, por exemplo, o José do Patrocínio, ele colocava em letras, né. Em torno da questão da educação, tem um ponto bastante interessante, que é a defesa de uma educação para a vida. Né? Hoje essa é um discurso muito forte, né, de que a educação ela precisa servir apenas para que você consiga, né, na lógica do capitalismo, um emprego, enfim. Quando a gente olha para o século XIX, quando a gente olha para esse professor falando, né, o José do Patrocínio falando, ele vai dizer que a educação ela precisa constituir o ser humano, ela precisa ser para o entendimento da arte, ela precisa ser para o bom desenvolvimento do ser humano. Além, é claro, de ser para que a pessoa consiga se desenvolver, desenvolver seus talentos, suas virtudes, né? Essa que é uma referência muito cara, né, a esse período do século XIX. Então, e aí como a gente pensa nessas articulações entre desenvolvimento, né, de educação, realmente uma efetivação de emancipação através da educação para esses sujeitos que não estavam colocados, né, tanto quanto a partir de vetos, né, a partir de interdições do seu lugar, né, fossem mulheres, fossem pessoas negras. Logicamente que a gente vai pensar que a defesa de todas essas ideias, elas não vão se dar sem embates, né, de proprietários, sem embates, inclusive do próprio governo. Quando o José do Patrocínio atua no Correio Oficial de Goiás, né, que era o jornal oficial, ele vai fazer um plano de reforma do ensino, né, dando um lugar de destaque, por exemplo, para as aulas de música, né, que era uma atuação em que ele, enfim, sabia como desenvolver essa potencialidade a partir desse espaço. Ele vai ter, posteriormente, a cadeira de música suprimida, né, que ele tinha no liceu, por um golpe do governo, isso vai aparecer nos jornais. Ele vai ver a sua defesa da abolição contestada em jornais que antes ele ajudava a materializar, a efetivamente, né, ir para as ruas, enfim, serem distribuídos. E aí é curioso como essas defesas elas se chocam, né? Quando o José do Patrocínio ele vê, por exemplo, o caso de um escravizado, que foi o Faustino, e aí é bem interessante porque é um homem negro que tem o seu nome completo no jornal, né? Faustino Pereira de Oliveira. E ele vai fazer a defesa, e aí ele foge, né, do proprietário, e aí a gente pode pensar também essas relações, né, entre
desembargadores da família Bulhões, proprietários, comerciantes, enfim. E aí esse homem foge do dono, e aí assim, a própria do proprietário, a própria marca dos castigos físicos vai aparecer como algo que é inafiançável, que é inadmissível ante o direito à vida, né? O direito que é um direito natural. Em relação a isso, vai haver um verdadeiro embate entre as duas folhas, né, o Goiás, os dois jornais, e o publicador goiano, porque enquanto um vai advogar, vai defender o Faustino, o outro vai defender justamente o senhor e o próprio Bulhões, enfim, era alguém da família Bulhões que estava defendendo o direito do proprietário. Então a gente tem esses conflitos, né, que não raro, eles vão aparecer nas páginas, quer dizer, tem um episódio em que o José do Patrocínio, por exemplo, vai tentar se candidatar na província e mesmo conseguindo votos, né, podendo ser eleito, ele não consegue, então, e aí, enfim, algumas páginas, inclusive o próprio Diário do Rio de Janeiro vai trazer essa questão. Então, a gente consegue perceber também essa questão das interdições, a gente consegue perceber essa luta, que é uma luta que é de resistência, que é uma luta diária, né, assim, sem tirar o peso, ou sem, né, querer dizer que, enfim, essa luta, ela vai ser algo que vai aparecer como se isso não tivesse um peso para esses sujeitos, né. Então, né, não é isso, né, as próprias fontes, elas nos dizem isso, quer dizer, do próprio cansaço de ter que lutar por algo que é tão, né, tão básico. Então, só para fechar essa questão do caso Faustino, a gente vê, quer dizer, a falência das próprias políticas de domínio, né, e é bem curioso, e algo, novamente, que eu chamo a atenção aqui, é para isso, quer dizer, o que está em jogo na narrativa que vai ser construída pelo José do Patrocínio no publicador goiano, não é o direito de propriedade sobre um ser humano, né, sobre a vida. É muito mais o quão é inadmissível, né, inaceitável, a partir de tudo que se constituía, né, das próprias luzes daquele século, né, do iluminismo, que vinha, né, sendo colocado até mesmo na Constituição, que uma pessoa castigasse outra pessoa e que isso não fosse punido, ou que uma ação legítima, e aí reparem, né, a fuga como uma ação legítima, que uma ação legítima fosse invalidada por alguém que se dizia abolicionista, como era o caso do desembargador Bulhões. Então, é uma narrativa potente, eu acho que tem muito, né, a nos dizer. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser pesquisada nesse sentido, né, porque, por exemplo, o que o José do Patrocínio fez na sua juventude, na província do Rio de Janeiro, por exemplo, é algo que eu estou tentando entrar em contato agora. Ele é um homem que vai casar relativamente tarde nessa sociedade, ele se casa com uma mulher branca, né, um relacionamento que hoje diríamos interracial. Ela foi aluna dele, inclusive, a Ana Xavier, da Oligarquia Bulhões, né, penso que até com algum conflito esse casamento se deu. Foi um casamento noticiado, com alguma saudação, né, em algumas províncias, né, sobretudo a província de São Paulo, e é um casamento que ele vem nesse contexto do século XIX. Ele falece, se eu não me engano, 3 anos depois, né, de haver casado com a Ana Xavier. E aí, mesmo casados, parecem que esse conflito, né, com a família dela não cessa, e aí é interessante, né, não acaba. É interessante perceber também que o legado da música, ele continua com as 2 filhas, né, do casal, Aurora Tocantins e Débora Tocantins. No século XX, né, vão ser musicistas de bastante destaque no cenário de Goiás, né. Essa ideia, né, dessa constituição a partir da música, né, do ser humano
e da sua emancipação a partir da música é algo que vai estar bastante presente, né, na família de José Marques Tocantins. Ele tem alguns irmãos que compuseram também tanto a orquestra filarmônica que ele fundou, quanto as bandas, né, de música. Então, quer dizer, são vários espaços, né, para que a gente ainda pesquise, encontre, né, daí a própria importância da documentação para chegar até esses espaços. Um outro espaço que ele vai ocupar com bastante ênfase, né, ele escreveu algumas poesias, né, que eu ainda não tive contato, né, estou procurando. Ele fez também algumas composições mais numa linha do cristianismo. E aí esse também é uma indagação, é um questionamento que essas fontes trazem e que também tem muita coisa para revelar para a gente. Ele tinha uma atuação fundamental na Igreja da Boa Morte, em Goiás, tinha várias relações com os figurões, né, desse espaço, Bernardo de Faria Albernaz, que foi depois presidente da província, né, alguns comendadores, né, da região. São linhas investigativas que eu ainda preciso tratar, né, eu ainda estou nesse processo. E aí, essa ideia do cristianismo, por que eu coloco ela como um ponto de destaque também? Porque ele funda uma sociedade abolicionista, e aí mais uma pedrinha para que a gente tente desestruturar o que já está colocado sobre a abolição em Goiás. Ele funda a Sociedade Abolicionista Servos de Cristo em 1887, né, que já é bem próximo aí ao ano de abolição oficial da escravatura. E aí a gente tem uma literatura, assim, vários textos na área de história que consagraram essa visão de que em Goiás existiam poucas pessoas negras em condição de escravização, e isso tem razão de ser, né? Não estou dizendo aqui que isso não tenha validade, porque a gente tem aí a partir já desde o início do século XIX, mais de 75% da população entre livres e libertos, em trânsito nessa sociedade. Mas cabe a gente se perguntar se essas pessoas realmente já estavam livres, né, em 1887, por que fundaram a Sociedade Abolicionista? Eu tive contato com o programa da sociedade, porque ele está disponível, né, em um dos jornais, que é o Publicador Goiano, que ele assinava. E é bem interessante perceber que ali há algumas defesas implícitas, né, uma delas é de prover essa educação. E aí também, só voltando um outro ponto, a casa dos dois, né, tanto da Ana Xavier quanto do José do Patrocínio, ela foi um ponto importante de cultura, né, de articulação entre arte e cultura nesse cenário, porque se faziam saraus, enfim, apresentação das próprias alunas, e também se pediam donativos, né, se pediam ofertas, bens materiais, para prover a liberdade das pessoas, né, que ainda estavam escravizadas. Provavelmente daí também surge, né, a ideia de fundar a Sociedade Abolicionista, né, o que as pistas, né, da documentação ela indica é que a partir daí vai haver essa junção, né, entre aquilo que se pensava efetivamente materializar e a constituição dessa sociedade. Ele vai construir a sociedade, tendo inclusive a opção de que as pessoas doassem, né, bens, enfim, os próprios serviços, né, advogados, enfim, sobre anonimato, né, sobre a forma de anonimato, enfim, se tiver um cargo e não pudesse se comprometer por causa dele, né, a opção pelo anonimato. Então, essa ideia, né, essas ideias, né, que eu tentei trazer aqui um pouco para vocês, são muitas coisas que estão colocadas, né, nesse cenário. É um cenário que
a partir da atuação justamente, né, de novos sujeitos entrando nos cursos superiores, né, nas pós-graduações, graduações, a gente tem conseguido revisitar esse passado, né, para trazê-lo aqui em fins de entendimento, de problematização, né, à luz de outros sujeitos, de outras narrativas, sempre a partir das demandas do nosso tempo presente. E é fascinante, né, nos deparar com as conquistas, até mesmo com as contradições de uma pessoa como o José do Patrocínio Marques Tocantins, né. Então, nesse sentido, é um trabalho difícil, né, é um desafio, mas que são fontes que nos levam a conhecer um passado em que a liberdade, ela veio à ordem do dia, e que a igualdade, o direito à vida e uma vida sem opressão, né, uma sociedade que ora se quer transformar, ora se quer pertencer, mas as pessoas estavam lutando, né, para validar o entendimento que elas tinham de emancipação, de sociedade e também de projetos, né, de nação, de futuro em que todas as pessoas estivessem incluídas. E, finalmente, nesse vídeo, eu falei um pouco, né, sobre esse cenário de atuação negra, de intelectualidade negra em Goiás, a partir da figura do José do Patrocínio Marques Tocantins, nesse contexto de abolição, né, de ir pensando essa sociedade a partir desse ângulo por uma libertação coletiva. Eu quero agradecer bastante, né, a equipe que me assessorou aqui. Quero pedir para vocês conferirem, compartilharem o vídeo, né, mandarem perguntas nas redes sociais. Assistam aí pelo portal Guelé 10, pelo acervo Cultne. Acompanhem a rede de historiadores e historiadoras negras e um abraço a todos.